aí, galera? Agora vamos a mais um exercício. Nesse exercício, a gente vai aprender uma propriedade muito importante. E essa propriedade, ela irá nos ajudar a trabalhar com divisão de frações. Então, bora trabalhar, meu povo! Seguinte, o exercício pede: efetue as operações indicadas e escreva o que há em comum entre os resultados. Lembrando que para multiplicar frações, o que a gente deve fazer? Multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Tá certo? Então, nós vamos fazer 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 3, 12 também. Então, o primeiro resultado aqui é... você pode simplificar essa fração por 2, por 3, ou direto por 6, ou direto por 12. Você vai perceber que você vai chegar ao resultado 1, ou 1 sobre 1. Ok? E aí, vou pegar agora um exemplo genérico do tipo E, quando a gente tem variáveis, tá? E vou deixar que vocês pensem um pouquinho para fazer o B, o C e o D daqui a pouquinho. O item E, vamos lá. A sobre B vezes B sobre A. Vamos usar o mesmo procedimento. Eu sei o valor de A? Não. Eu sei o valor de B? Também não. Então, é um valor qualquer, elas são variáveis, mas ele dá uma informação aqui, ó, observação. O A e o B têm que ser diferentes de zero. Já já nós vamos ver por que essa informação é bem importante. Então, A vezes B, então, de cima vezes o de cima, AB. A vezes B é o mesmo que AB. E B vezes A? BA. Para que a gente possa deixar os monômios semelhantes, tá? É bom que você sempre coloque em ordem alfabética, tá bom? Para evitar qualquer tipo de confusão. Então, B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, ou seja, AB. Se eu dividir AB, que é um número qualquer, por esse mesmo número, AB, a gente vai ter como resultado 1. Certo? Tem uma outra propriedade que você pode usar aqui, que é a propriedade do cancelamento. Se eu cancelar o A com o A nessa divisão, resulta em 1. O B com o B nessa divisão também resulta em 1. E 1 vezes 1 também é igual a 1. Ok, meus queridos? Então, nos dois casos, tanto no item A quanto no item E, nós chegamos ao resultado 1. Agora, vamos lembrar da nossa observação. Por que o A e o B não podem ser zero? Porque se aqui embaixo resultar zero, nós vamos ter uma divisão por zero. Imagine qualquer número dividido por zero. Quanto será que dá, por exemplo, 7 dividido por zero? Armando essa operação, para entendermos melhor, você tem que pensar qual é o número que multiplicado por zero resulta em 7. 1, 2, 3, 7, 1000. Qualquer um desses números que eu falei, que multiplicados por zero, vão resultar em zero. Então, jamais vamos chegar ao resultado 7. Então, não existe divisão por zero. Agora, queridos, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem fazer as letras B, C, D e F, tá bom? Pausa um pouquinho e faz. Aí eu vou corrigir, certo? Bom, depois que você fez, vamos ver se você acertou. Usando a mesma lógica, né? Nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, teremos 6/6. E isso resulta em 1. Aqui, no item C, como não tem nada embaixo do 5, é bom que a gente coloque o número 1, né? Porque não vai alterar o resultado da fração. 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 5, 5 também. 5/5 simplificados também dá 1 inteiro. O mesmo vai acontecer para a letra D, meus queridos. Vou pôr mais para cá, tá? Vamos pôr o 1 no lugar do 10. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 1, 10. Logo, 10 dividido por 10 também resulta em 1. Finalizando o item F, nós vamos ter que x vezes y dá xy. Y vezes x também é xy. De forma análoga ao item anterior, nós vamos ter que esse resultado também é 1. E olha a observação de novo, nem x nem y poderão ser zero. Por quê? Porque não há divisão por zero. Não há zero no denominador na matemática. Ok, meus queridos? E qual é a regularidade que a gente percebe em todos os itens? Que é o que pede aqui em cima. O que há em comum?
todos os resultados dão 1. Pense um pouquinho, meus queridos, por que isso acontece? Em qual situação de multiplicação nós sempre vamos obter o número 1? Pense um pouquinho, dá uma pausa. Bom, galera, espera-se que vocês tenham entendido que para obter o número 1 numa multiplicação, é preciso multiplicar um número pelo seu inverso. Ou seja, perceberam que a gente inverte a segunda fração para que esse produto resulte em 1? Então, o que é o inverso de uma fração? O inverso de uma fração é o número pelo qual a gente multiplica essa fração e aí nós chegamos no resultado 1. Essa é a definição de inverso de um número. Se temos, por exemplo, o número 2, por qual número multiplicamos o 2 para chegar a 1? Pelo seu inverso. Qual é o inverso de 2? Lembrando que aqui embaixo tem o número 1, é meio. Então, 2 multiplicado por meio vai resultar no 1 também. Então, o significado do inverso é isso. Na prática, é só você trocar o numerador pelo denominador. Tá certo, meus queridos? Espero que tenham entendido. Até a próxima!